Eu sou o Tomás Schneider, analista de valores imobiliários. No vídeo de hoje, a gente vai fazer acompanhamento aí do LVBI11, o fundo de logística da VBI. Se você gosta desse tipo de conteúdo, aqui embaixo você vai encontrar link para os meus relatórios de fundos imobiliários, relatório de FIP, de FINFRA, também para a nossa comunidade do YouTube. Vamos lá para o nosso vídeo de hoje. Esse aqui é o último relatório publicado. A gente vai passar rapidamente algumas informações e vamos falar também um pouco sobre a performance do fundo, fazer um comparativo. Então, o objetivo do fundo é investimento principalmente no setor logístico e industrial. O início das atividades dele foi em novembro de 18. Tem uma taxa aqui total de 1,05% sobre o patrimônio líquido do fundo. Então, ele tem um patrimônio hoje líquido, né, de 1,8 bi. O valor patrimonial da cota está bem em linha com cota de fechamento do mercado, 115, 116. 3,6 milhões de liquidez diária, 122 mil cotistas. Então, foi findada aqui a quinta emissão de cotas do fundo e teve uma captação de 219 milhões. Né? Mas embaixo do relatório ele fala um pouquinho sobre cada emissão, né? Foram 5 ao todo, e a gente vai passar rapidamente então também sobre as emissões. Histórico de distribuição por cota, né? O fundo no último ano saiu de 0,76 para 0,90. Você pegar aqui o histórico de distribuição de cota do fundo, separado aqui por ano. A gente tem esse gráfico aqui. Então, em 2020, uma média aqui na faixa de 0,60, chegou aqui na faixa de 0,67, 0,71 aqui no final de 2021, 2022, 0,74 mais ou menos, 0,75, depois terminou aqui em 2023, faixa de 0,87, 0,90 e agora, no começo do ano também 0,90. Então, teve um resultado crescente ao longo do tempo, é uma das coisas que a gente olha no resultado dos fundos. Né? Então, a performance da cota, se eu vou colocar aqui o LVBI, CDI acumulado e o IFIX, né? O fundo ele performou um pouco melhor, que o LVBI deu 84%, contra 41% o CDI líquido, ou seja, deu 2 vezes aí o CDI, né? E 48% do IFIX. Tem um comparador de ativos aqui, também que você consegue fazer a comparação de qualquer fundo, e aí você vê, né, que o fundo, né, desde a inauguração dele aqui, em 2018 para cá, ele teve uma performance aí superior ao CDI e ao IFIX. O número de cotistas foi crescente, né? E a gente tem aqui a carteira de ativos. Então, ele tem 10 ativos aqui na carteira, né? Os ativos mais importantes aqui é o de Extrema, que tem 26% da receita do fundo, é um dos maiores, né? E o SBC, com 13%. Né? Então, só esses dois ativos aí são 39% da receita do fundo. Então, são ativos que a gente tem que prestar um pouco mais de atenção. Ainda mais o Mauá, a Cária, a Tapevi, são vários outros ativos, em Betim, Jandira, Aratu, Cajamar. Alocação por região, então o raio 30 de São Paulo aqui, 46% da carteira, que é onde ficam os imóveis mais próximos do centro, mais demandados, digamos assim. Né? A região de Extrema tem 24% aqui da carteira, então também é um percentual importante. Extrema fica bem próximo aqui a São Paulo, tem esse VBI log Extremo aqui, né? Então a grande parte aqui da carteira do fundo é São Paulo, as proximidades aqui de São Paulo. Locação por classe, então a classe A aí, maioria da carteira, 95%, classe B, 5%. A alocação por ativo, né, então o Extrema tem a maior percentual e o SBC, 14%. Então 24 vezes 14, perto de 38, 39%. Então, a alocação por inquilino, a Scania, ela ocupa lá o SBC, né, esse ativo aqui, que a gente vai dar uma olhadinha nele um pouco mais para frente, né? Tem a Amazon, a BF, tem outras grandes empresas, a DHL. Por natureza dos contratos, a maioria dos fundos logística tem contrato atípico, né? E aqui, ao contrário, né? No VBI, 63% dos contratos são típicos, né? Não tem a atipicidade. 31% só que é atípico. Com relação à alocação do indexador, também é um pouco diferente, né? A maioria dos fundos hoje está preferindo IPCA, né? Mas aqui tem 38% da carteira indexada em IGPM, que é bem mais volátil, né, do que o IPCA, por bem ou por mal. Né? Quando tem que corrigir o contrato para cima ou para baixo, o IGPM acaba sendo bem mais volátil. Revisional dos contratos, outra coisa importante é sempre prestar atenção quando vai investir. Né? Então, 43% dos contratos tem revisional agora em 2024. Né? Na revisional, o preço pode continuar a ter um pouco de aumento ou ter diminuição. Então, as revisionais normalmente traz algum tipo de impacto positivo ou negativo para as receitas do fundo. O histórico de vacância, embora o fundo tenha a maioria dos contratos típicos, né, a vacância aqui, em torno de 0%, 1%, a vacância é bem baixa.
a composição do resultado por cota. Então a gente tem, né, as receitas de 0,95 e tem, né, uma despesa financeira aqui de 0,04, que é uma alavancagem que o fundo tem. É uma alavancagem pequena, mas é uma alavancagem, né? Acumulados 12 meses, competência, o fundo teve uma receita de 175 milhões, despesa de 17, aproximadamente 10%, mas também tem uma despesa financeira, né, de 16,2, que diminuindo a receita financeira, fica com 11,1 milhões de despesa financeira. Então, alavancagem do resultado financeiro. O fundo aqui tem duas alavancagens, né? A primeira dívida dele aqui é de 14 milhões no ativo Aratu, e a SBC, a primeira série, 50 milhões também, né? Esse ativo aqui do SBC, ele tem uma carência do principal, ou seja, começa a pagar o principal só em dezembro de 2025, então hoje ele tem uma receita um pouco maior ainda por conta disso, deve diminuir um pouco, a alavancagem não é muito grande, mas deve trazer um impacto para a receita quando for diminuindo aí o principal, né, quando for pagando o principal. Então a linha do tempo do fundo, a primeira emissão dele foi aqui em novembro de 2018, captou 300 milhões, aí comprou alguns ativos, né, o Extrema 1, ativo de Guarulhos. Em 2019, ele fez uma segunda emissão, com 480 milhões, e fez outras aquisições, o Extrema, ativos de Mauá, Araucária. Em 2020, ele conseguiu fazer uma outra emissão, né, e isso aí foi na pandemia, então era bem difícil fazer emissão, mas os ativos logísticos não caíram na pandemia, então eles conseguiram manter contrato, conseguiram manter uma boa distribuição, ao contrário do que aconteceu com shoppings e logística. Conseguiu fazer a terceira emissão em outubro de 2020, bem na época da pandemia, ainda captou 500 milhões, né? Um feito. Em 2021, ele fez a aquisição de outros ativos, a Betim, Jandira, Aratu, Cajamar. Em 2022, continuou fazendo algumas aquisições, né? Expansão do Betim, expansão de Araucária. Em 2023 veio a quarta emissão, né, com 286 milhões captado. Aí vendeu um ativo, Guarulhos, e adquiriu o BTS, né, do USBC. E em abril desse ano, 2024, fez a quinta emissão, captou 220 milhões. Né? Aí fala o detalhamento de todos os ativos. E a gente vai passar aqui principalmente nos ativos mais importantes, os dois mais importantes, que é esse aqui de Extrema, né? Tem 122 mil metros quadrados de ABL, está 100% locado para múltiplos inquilinos, né? Esse aqui é o ativo, então, né? Foi adquirido aqui em dezembro de 2018. E o outro ativo também que é bastante importante aqui no portfólio do fundo é esse aqui, o SBC, que é um ativo aí que tem 65 mil metros quadrados de ABL. Ele é 100% locado aqui para a Scania, né? E fica lá em São Bernardo do Campo, São Paulo. Então, esse aí é o raio-x aí do fundo, né? Falando aí rapidamente como é que foi as emissões dele, como é que é a performance dele comparado aí com o CDI, com o IFIX. Esse aí era o objetivo do vídeo de hoje, isso é bem curto mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Se tiver gostado do vídeo, deixa seu like, deixa um comentário aqui embaixo se é cotista do fundo ou não, gosta ou não do fundo, né? Deixa um comentário aí para a gente ficar sabendo. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Até o nosso próximo vídeo.